Olá, olá amigos, eu espero que vocês estão bem, que vocês estão em boa saúde, que o Senhor possa vos abençoar grandiosamente a vossa vida. Hoje, na nossa palavra apostólica e de fé, vamos trazer esse tema que é a Bíblia é um livro como todos os outros livros. E hoje muitas pessoas se fazem perguntas para tentar saber se verdadeiramente a Bíblia é verdadeira. Muitos fazem perguntas sobre a veracidade da Bíblia, que a Bíblia não é somente uma história, que a Bíblia não é somente um conto de fada, que se a Bíblia não é somente, como posso falar, uma invenção humana ou uma filosofia de uma religião para poder controlar ou manipular o homem. E muitas vezes os que leem a Bíblia se fazem bastante perguntas, falam que talvez é uma mitologia ou é um pouco imaginário tudo isso. Tem tantos enigmas, tantas coisas, tantas palavras, tantas coisas, isso para lá, tantas coisas juntos. Muitas vezes fazemos perguntas. Então é importante quando nós falamos da Bíblia já saber o que é a palavra Bíblia. Quando falamos da Bíblia, com certeza, a primeira coisa que nós fazemos alusão é o texto sagrado ou a Bíblia Santa. É uma verdade, não é mentira. E por isso nós falamos a Bíblia Santa. Porque, na verdade, a palavra Bíblia, no sentido dela mesmo, ela não tem muito sentido além disso. Porque a palavra Bíblia vem de grego, quer dizer biblio que dá literalmente biblioteca ou um conjunto de livros. Então, a Santa Bíblia é um conjunto de livros, de textos que foram escritos. Isso estamos de acordo muito bem. O que faz que a Bíblia ou a Santa Bíblia, em relação a Deus, em relação à fé, que ela é totalmente diferente dessas Bíblias dos outros livros? Porque os outros livros, já na primeira vez, elas só fazem que exprimir o pensamento do homem, o desejo do homem, coisas da vida. Mas além de tudo isso, a Bíblia nos leva além da vida. A Bíblia nos fala notoriamente de Deus, da origem do homem, da existência do homem, de onde vem o homem, quem é o homem e aonde está indo o homem. Se nós formos na profundeza da Bíblia, olhamos que a Bíblia é diferente, ele é um livro diferente em relação aos outros livros. Nós temos a Bíblia que foi escrito num período de 1600 anos. Eu espero que você esteja de acordo comigo, que até presente não acharam um homem que viveu 1600 homens na Terra. Eu acredito que você concorda comigo. Então, a Bíblia foi escrito numa época de 1600 anos. Temos mais de 40 pessoas que escreveram a Bíblia. E essas pessoas que escreveram a Bíblia, é importante saber que são pessoas que não eram contemporâneas. Quando falamos de pessoas contemporâneas, quer dizer pessoas que viveram na mesma época ou na mesma geração. E se você vê que entre os escritores tinha 400 anos de diferença, de separação entre um escritor ao outro. E o que é mais particular na Bíblia, essas pessoas que escreveram essa Bíblia, se você verificar bem suas vidas, as suas histórias, vão ver entre essas pessoas tem juízes, pessoas que tinham capacidade de julgar pessoas, que tinham uma noção de intelectualismo, de intelectual. Tem reis que escreveram a Bíblia, tem músicos que escreveram a Bíblia. Você tem pescadores. Quando falo de pescadores, você entende muito bem. Falo de pescadores mesmo que trabalhavam na pesca. Pessoas que não têm nada a ver, especialmente com um certo nível de intelectualismo. Tem agricultores, pessoas que trabalhavam no campo. Por exemplo, um agricultor que vai participar na escritura da Bíblia. Temos escribas, escritores, temos secretários. E todas essas pessoas escreveram a Bíblia. Tem uns que eram contemporâneos na primeira época, tem outros que não eram contemporâneos. Mas o que é maravilhoso, que quando você olha a Bíblia no seu conjunto, de Gênesis, quer dizer, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tem uma convergência total. Não tem nenhuma divergência na Bíblia, nas Escrituras, porque a Bíblia, ela lembra primeiramente o pensamento de Deus, não o pensamento humano. Se nós falamos que a Bíblia é um livro como outros livros, ou se falamos que a Bíblia é um livro que é fruto da imaginação do homem ou de uma pessoa, então nesse caso
tinha que essas pessoas possam se reencarnar em todas essas 40 pessoas para terem o mesmo pensamento, a mesma visão, sem poder sair do contexto, sem poder sair de uma vírgula, de uma frase, de um ponto. Ou são pessoas que não viveram a mesma época. A Bíblia foi escrita num espaço de 1600 anos. Então, nesses casos, você deveria me falar que só um homem fez isso. Mas isso nos mostra claramente que a Bíblia não é um livro como um livro ordinário. Isso é a primeira das coisas. Muito importante entender isso. A segunda coisa, a Bíblia foi escrita primeiramente por Deus Ele mesmo. Nós vemos nos livros pantéticos, e são os primeiros 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Chamam generalmente nos judeus a Torá, a lei. Porque a Bíblia que nós falamos, ela é composta assim. Nós temos a Bíblia judaica, que chamamos em hebreus, o Tenach, que contém, como eu posso falar, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, que consiste na lei, e com certeza os outros livros, livro dos profetas, livros históricos, os salmos, e assim em seguida. E nós temos a segunda parte, que são os evangelhos, que começam na vinda de Jesus com seus apóstolos, até a última epístola, que o apóstolo João, um dos últimos apóstolos de Jesus, que estava vivo depois da sua morte, que escreveu esse livro de Apocalipse, Revelações, na ilha de Patmos, sendo que ele era prisioneiro. Imagina um pouco. E quando nós olhamos tudo isso, isso mostra na verdade que não é uma imaginação do homem, mas eu falava que a Bíblia foi escrita por Deus Ele mesmo. Deus, em Êxodo 31, Ele deu a tábua de lei a Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, Deus dá a tábua da lei para que Moisés possa trazer essa tábua da lei às pessoas, ao povo. E com certeza depois dele escrever com o seu próprio dedo, Deus vai inspirar os homens. Com certeza os homens contribuíram para a escrição da Bíblia, mas esses homens, Deus usou eles para não usarem a linguagem, para usar a linguagem humana. Mas isso não foi escrito das suas próprias vontades, não foi escrito pelas suas próprias imaginações, porque essas pessoas que escreviam a Bíblia, elas mesmas não entendiam o que elas escreviam no nível da Bíblia. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 19 até 20, você pode ler em casa, ele fala claramente, não foi motivado pela vontade humana que os homens falaram da parte de Deus, foi motivado pelo Espírito de Deus que os homens falaram da parte de Deus. Porque esses homens que escreveram a Bíblia e esses homens que compartilharam a Bíblia, são pessoas que tinham a sua inteligência, que eram captiva totalmente. Quando Deus inspirou eles, eles mesmos que escreviam isso, que falavam isso, não entendiam o que eles falavam. Por quê? Porque Deus não queria justamente que a sua inteligência possa passar com medo de poder acrescentar suas próprias palavras. É assim que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele fala que os profetas que profetizaram, tocando a graça que era destinado, fizeram a sua salvação o motivo da sua investigação. Eles queriam sondar as épocas e os tempos marcados pelo Espírito de Cristo que estavam nele. Então vemos que o Espírito de Deus estava neles, inspirava coisas que eles não entendiam. Como eles não entendiam, eles queriam buscar entender o tempo e as eras. Mas a Bíblia diz que não foi reservado para eles, mas foi reservado para os dispensadores dessas coisas. Então isso mostra que essas pessoas não puderam inventar a Bíblia, eles não escreveram por eles mesmos, seria totalmente contraditório. E eu vos falava que a Bíblia foi escrita por mais de quase 40 pessoas, e a Bíblia é composta de 2 partes. Temos a parte que é o primeiro Antigo Testamento e a segunda parte que é o Novo Testamento, que vai do Evangelho até o Apocalipse. E esses livros que chamamos a Bíblia, ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no nível do Evangelho, no Novo Testamento. E quando nós olhamos tudo isso, a Bíblia, como dizemos, ela nos leva aonde é o homem, aonde está indo o homem e aonde caminha o homem. Mas além disso, a Bíblia nos revela o pensamento de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia nos dá uma direção moral e espiritual ao homem, para poder saber como viver. A Bíblia nos revela o sofrimento do homem. A Bíblia nos revela a eternidade do homem, o futuro do homem. E acima de tudo, a Bíblia nos revela, nos dá a esperança.
essa esperança é de viver uma nova vida. Viver uma vida maravilhosa, uma vida crescente, tendo Deus conosco na nossa vida. É verdade que podemos fazer 1001 perguntas, mas o que é maravilhoso que eu guardo na Bíblia é que na Bíblia não tem lugar para hipóteses ou para suposição qualquer. Eu vou fazer um pequeno testemunho antes de terminar. Uma vez eu trabalhava e quando eu tinha meu emprego, eu tinha um amigo, um colega do trabalho. Um dia esse meu colega estava falando de Deus, ele não queria escutar de Deus, porque ele era uma pessoa que gostava de estudar, era intelectual, gostava de descobrir tudo. Ele me falou, não, a Bíblia é suposições. Ele me deu um livro sobre o obscurantismo. O obscurantismo é tudo que é filosofia, teoria de Darwin e essas coisas. Transformações. De 400 páginas. Eu fui ver ele, falei para ele, eu li teu livro, não me trouxe nenhuma resposta, só teses. Ele me falou, eu falei para ele, a Bíblia só me traz afirmações. Alguns tempos depois, esse mesmo colega veio me ver. Ele me fez perguntas para tentar saber existencial, se um homem morre, aonde ele vai, se uma criança morre, aonde ela vai. Eu respondi para ele, depois de responder a pergunta dele, ele me falou, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, certeza? Ele falou, você me convenceu, eu quero aceitar Jesus. Foi então que ele me relatou uma história que ele perdeu seu netinho, que isso chocou muito ele. E essa morte foi imaginável para ele. Ele imaginou tudo que eu falei para ele. Ele falou, a Bíblia é verdade. O que eu quero te falar com isso? A Bíblia é a única autoridade em matéria de fé. Porque o homem não é somente um ser físico, mas o homem, antes de tudo, é um ser espiritual. E a Bíblia nos transforma na dimensão espiritual de seres que nós temos, acima de tudo, nos dá essa esperança para a eternidade. Se você ler a Bíblia nesse instante e não entende, então eu oro a Deus que possa te iluminar, que possa iluminar os olhos do teu coração, para você poder entender a esperança que está ligada a Deus. Para que a Bíblia não seja somente um livro de gramática, que a Bíblia não seja somente um conto de fada, não seja uma história, mas que a Bíblia transforma a tua vida, o teu ser, em nome de Jesus. Sejam abençoados e nós nos encontramos na próxima vez para um vídeo de palavra apostólica e de fé. Tchau!